Boa noite, estamos iniciando mais um programa Discutindo a Notícia pela Rede Aberta Televisão. O Discutindo a Notícia, ao longo desses praticamente 15, 16 anos, vem cumprindo uma meta importante na sociedade, onde nós discutimos problemas referentes ao Brasil, discutimos assuntos internacionais, fazemos programas de espiritualidade e hoje, excepcionalmente também, para o mês de fevereiro, faremos um programa especial sobre ciência, tecnologia e inovação, envolvendo assuntos interessantes do Instituto Contatori, que é uma equipe multidisciplinar. O telespectador, telespectadora, pode acompanhar o Discutindo a Notícia pela TV aberta, canal 9, na NET, pela Vivo TV, o canal 186. E não se esqueçam que nós temos uma conta no YouTube. Você digita Discutindo a Notícia e a produção do programa colocará nesse YouTube, nessa conta, os programas que já foram vinculados em todos os segmentos, 2013, 2012, em especial os programas agora do ano de 2014. Eu gosto muito de fazer esse programa sobre ciência e tecnologia, porque eu sinto que eu tenho muito para falar para você, telespectador, telespectadora, sobre os avanços que estão ocorrendo. E a nossa equipe, a equipe Contatori, é uma equipe multidisciplinar e nós temos, então, uma gama de especialistas e eu sou o diretor clínico desta equipe que há praticamente 40 anos está no mercado. E nós já fizemos muitas coisas. Dentre elas, nós vamos mostrar alguns segmentos a nível de ciência, tecnologia e inovação que eu tenho absolutamente certeza que você, telespectador, vai gostar. O grande problema hoje da odontologia não é exatamente a cárie dental. Em cidades grandes como São Paulo, Paris, Chicago, Nova York, onde o problema da cárie já foi resolvido, o problema da perda óssea realmente veio a ser o maior problema da odontologia. Só para vocês terem uma ideia, 80% dos problemas na odontologia hoje, em todos os países, se refere à perda óssea. E a perda óssea, ela é um fato importante porque o antigo paradigma, quando analisava um paciente que tinha perda óssea, sistematicamente ele dizia que perdeu o osso, perdeu, não tinha solução. E nós estamos nessa estrada de ciência, tecnologia e inovação e fizemos um novo paradigma. Construímos uma nova maneira de você compreender a perda óssea. E hoje, para aquele paciente que tem a perda óssea, nós fazemos o inverso que ocorre com o paciente, a regeneração óssea guiada. Evidentemente que se algum profissional do antigo paradigma me ver neste momento, eu dizendo a você, telespectadores, que nós fazemos a regeneração óssea guiada, partindo do conceito do antigo paradigma, ele dirá, isso não existe. Efetivamente, no conceito do antigo paradigma, realmente não existe. Agora, uma colocação importante. Vamos diferenciar o que é o antigo e o novo paradigma. O antigo paradigma, eu vou fazer uma colocação que eu acho que é um exemplo interessante para o telespectador. É a telefonia fixa, sem fio. Ou melhor, a telefonia fixa que nós tínhamos até então em nossas casas. Eu me lembro que antigamente eu comprei um telefone fixo e paguei na época 600 mil cruzeiros, que era um absurdo. Então, os telefones fixos na época eram um valor muito alto e as contas eram pequenas. Hoje, com a telefonia celular, o telefone custa bem pouquinho, mas as contas são grandes. Então, aquele profissional que ele diz assim, eu não confio
no novo paradigma, que é o telefone celular, eu digo assim, mas como é que você faz? Não, só atendo meus pacientes pela telefonia fixa. E aí eu digo para o meu colega, e você está aqui agora e tem um cliente que quer falar com você. E você não tem a telefonia móvel. Isto é, esse cliente vai telefonar tantas vezes para você que ele vai se cansar e vai se contactar com um outro profissional. Conclusão, a telefonia celular, móvel, veio para ficar. Ela representa na telefonia um novo paradigma, enquanto a telefonia fixa é o velho paradigma. Da mesma forma, a periodontia tem o velho paradigma que perdeu o osso, perdeu, não tem como repor aquele osso que perdeu. No novo paradigma, nós fazemos a regeneração óssea, sim, é possível essa regeneração. Esse caso que eu estou mostrando é um caso interessante, porque vocês observem na radiografia, o paciente tem a região superior e inferior totalmente desdentada. E nós fizemos um tratamento de regeneração óssea guiada. Esse paciente não tinha condições de colocar um implante sequer pela perda óssea. Conseguimos fazer a regeneração óssea guiada e aí fomos colocar os implantes nesse paciente. Acontece que a tecnologia hoje ela é muito interessante. No momento em que eu vou perfurar o osso para colocar um implante no paciente, existe uma irrigação com soro fisiológico e a broca vai perfurando o suporte ósseo e vai saindo o osso dessa perfuração. Então tem um pequeno microaspirador que aspira o soro fisiológico e também aspira o osso. O soro fisiológico passa pelo aspirador e vai embora, enquanto que o osso para nesse compartimento. Então nós abrimos esse compartimento e o osso que saiu da perfuração, nada se perde nessa cirurgia. Volta como enxerto complementar na colocação daqueles implantes. E é o que vocês estão vendo. Esse osso particulado é um osso da perfuração. É um osso que nós fizemos da perfuração. Nós usamos só o osso? Não. Nós tiramos 5, 6 frasconetezinhos de sangue do paciente e separamos a parte pobre da parte rica do sangue. E pegamos as células mesenquimais indiferenciadas do sangue, fazemos uma reprogramação genética dessas células e transformamos essas células tronco de pluripotência induzida, que nós chamamos células IPS. Então, portanto, o paciente vai doar o osso, que é dele mesmo, e as células ricas do sangue, que é dele mesmo. Nós chamamos isso ao que chamamos de enxerto autógeno. Isto é, o paciente é o doador e o paciente é o receptor. Então, nesta placa de Petri que vocês estão vendo, as áreas em branco são osso particulado e as áreas vermelhas são as células ricas do sangue. Isto quer dizer, é um enxerto composto na qual o paciente é o doador. Nessa situação, agora na região inferior do paciente, nós já fizemos alguns implantes. Mas o segredo dessa cirurgia não é só a colocação do implante. O segredo dessa cirurgia é que o telespectador vê ao redor do implante uma gengiva muito clara, esbranquiçada. Na realidade, essa gengiva mais clarinha é consequência de uma plastia gengival que eu fiz. Isto é, se eu tenho um implante, ao redor dele tem pouca gengiva, a minha estética vai ficar ruim, porque o dente vai ficar muito grande e o paciente não vai gostar disto. Então, eu aumento o volume de gengiva, isto é, de tecido mole, fazendo uma plastia. Essa é a razão pela qual, nesta foto, você vê uma grande quantidade de gengiva ao redor dos implantes. Isto significa sucesso na área estética. Saindo da região inferior, nós fomos para a região superior e fizemos nesse mesmo paciente
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 implantes. Vocês observam também na maxila a gengiva mais clara, esbranquiçada. Isto denota sempre saúde gengival e denota também que nós fizemos essa plastia. E o que a plastia gengival conseguiu? Aumentar o volume ao redor do implante. Voltamos agora para a região inferior. Fizemos uma peça fundida, parafusada sobre esses implantes, como você vê. Essa peça fundida, ela é extremamente resistente, porque eu não posso colocar só a cerâmica sem uma base metálica por baixo. Isto confere resistência ao sistema. E aqui na região inferior, você observa agora a cerâmica suíça que nós aplicamos na região sobre essa estrutura metálica. Como temos bastante gengiva, a sensação que você tem é que o dente emerge da gengiva como se fosse um dente natural. Portanto, ganhamos estética. Concluindo o caso, os implantes na região inferior e os implantes na região superior. O que fizemos em cima? Uma estrutura metálica fundida, como vocês estão vendo, parafusada. Estou provando essa estrutura metálica fundida. E no final das contas, o paciente tem uma peça parafusada superior sobre implantes e uma peça parafusada inferior sobre os implantes. Trabalhamos na cor A1, a cor mais clara, recuperamos o suporte labial. Veja a linha de sorriso como rejuvenesceu. Esse paciente tem 65 anos de idade, veja o suporte labial e nós conquistamos para esse paciente uma melhoria na sua autoestima. E este é o nosso objetivo dentro do Instituto. Vamos ao nosso break e eu continuarei logo depois dele a comentar mais alguns casos de ciência, tecnologia e inovação. Quero dizer a você, telespectador, telespectadora, é um grande prazer estar nesse momento e peço permissão para entrar em vossas casas com muito respeito. E a minha intenção é levar um pouco de informação a nível de tecnologia e inovação naquilo que fazemos. A equipe Contatori e eu, como diretor clínico dessa equipe, estou mostrando alguns casos que eu acredito que sejam importantes para que vocês tenham uma ideia do que é feito hoje aqui no Brasil. Este caso que nós vamos mostrar é de uma moça de cor. Ela é uma modelo e, infelizmente, aconteceu com ela um acidente de automóvel e ela acabou perdendo os centrais e os laterais superiores. Como teve uma infância com uma certa dificuldade, 14, 15 anos, colocou-se uma peça móvel que ela usou durante um bom tempo. Qual é o problema da peça móvel? É uma peça flutuante. Então, se aqui está a gengiva, aqui está a peça móvel, você morde sobre a peça, ela encosta na gengiva. Mas quando você abre a boca, ela fica flutuante novamente. Essa peça não dá função. Não dando função, o osso que está embaixo sem função atrofia. E esse era um problema realmente que perseguia, porque ela tinha um complexo muito grande. E eu notei esse complexo, esse problema psicoemocional, porque a paciente é linda, é bonita e está com problema não em dentes posteriores, nos dentes de cima da maxila e os centrais e os laterais. Nesta radiografia, vocês observam que o que é escuro aqui é perda óssea e o que é claro é osso. Basicamente, ela não tinha osso absolutamente nenhum. Nós fizemos uma cirurgia
e nós precisávamos ganhar osso em altura e em largura. E eu precisava então de uma área doadora de osso. O que nós fizemos? Nós fomos no ramo da mandíbula dessa paciente e retiramos o osso. Isto é, eu não uso o osso de banco de ossos. Definitivamente nós não fazemos isso. Eu acredito que o corpo humano é uma boa fonte de doação. E nós vamos usar então a própria pessoa como área doadora. Retirei esses pedaços de osso do ramo da mandíbula. E como vocês observam agora, nós estamos fazendo os enxertos. Quer dizer, esses são parafusos que nós colocamos para a fixação desses blocos de ossos. Com esses blocos, eu ganhei o diâmetro. E também, com alguns enxertos particulados, nos ajudando a fazer esse trabalho de regeneração óssea, conseguimos recuperar a altura que essa paciente não tinha, a altura óssea. Muito bem, passaram-se aproximadamente uns 4 meses, você observa que os parafusinhos estão sendo tirados. Por quê? Porque já houve a osseointegração do osso enxertado em cima do osso remanescente. Não há necessidade de ficar esses parafusos. E eu preciso tirar esse parafuso porque agora eu vou colocar os implantes. Porque até então ela não tinha osso para colocar os implantes. Na cirurgia de colocação de implantes, nós fizemos uma coisa que eu acho muito boa e muito válida na odontologia. Essa pecinha, que parece que são dentes da paciente, eu fiz uma prótese e aonde tem essas perfurações é onde exatamente eu planejei entrar com a broca para colocar o implante. Isto é, isto aqui que você está vendo gerou um guia cirúrgico. É o meu guia na colocação dos implantes. Eu fiz um estudo daquela radiografia inicial, fizemos os enxertos posteriores, fizemos novas radiografias e eu acabei fazendo, então, um guia cirúrgico. Porque com o guia cirúrgico eu não vou perfurar na área errada, porque aí é muito complicado. Se eu perfurar um central e o outro implante logo em seguida a esse central esquerdo, os dois dentes vão ficar muito unidos. Nós queremos um central normal, exatamente do lado um do outro. Essa é a razão porque o posicionamento com guia cirúrgico ele se torna muito importante. Acabei a cirurgia, fiz os 4 implantes, como o telespectador está vendo, mas mesmo tendo feito aqueles enxertos em blocos parafusados, observo vocês que existem ainda parte de implante exposta, estrias de implante que estão totalmente expostas. O que eu tive que fazer? Eu tive que perfurar para fazer o implante. Na perfuração saiu o quê? Osso. Esse osso que saiu da perfuração está voltando particulado, como você está vendo, para cobrir aqueles implantes que estavam sendo aparecidos, estavam na superfície óssea. Se nós deixamos o implante sob a gengiva, ali vai dar uma bolsa muito grande e a paciente vai perder ao longo do tempo esses implantes. Então eu fiz um primeiro enxerto e agora estou fazendo um segundo enxerto. Nessa cirurgia, eu considero uma cirurgia complexa porque todas as vezes em que eu não ganhei gengiva, num caso deste, não ganhei tecido mole, o dente da paciente fica muito longo. E um dente longo na boca de uma paciente é um dente de homem na boca de uma mulher. Ela não vai gostar do resultado estético que nós conseguimos. Então veja que interessante. Se você observar esta fotografia, a sensação que o telespectador tem é que existe uma gengiva nova em cima da antiga. Não é a sensação, não. É uma gengiva nova. Por quê? Porque também aqui nós fizemos uma plastia gengival.
Portanto, neste caso, fizemos uma regeneração óssea para aquele osso que tinha perda óssea e fizemos uma regeneração tecidual, uma regeneração gengival. Só para você ter um esquema, imagine que a minha mão é o osso. A gengiva, ela recobre o suporte ósseo, ela reveste o suporte ósseo. Se esse osso reabsorve, essa gengiva vai acompanhar. E aí nós vamos ter pouca gengiva e o dente vai ficar longo. Esta é a razão pela qual a regeneração óssea guiada foi importante aí nesse caso. Porque eu fiz uma plastia gengival e tenho garantias que essa gengiva fica nessa posição sem que ela migre para cima por conta de uma possível perda óssea. Porque nesse momento já não existe perda óssea. Houve uma regeneração óssea guiada, como vocês viram lá no início do caso. Fizemos uma prótese, que está nesse modelo, como vocês estão vendo, e logo em seguida colocamos então a peça temporária na boca dessa paciente. Já observamos e denota-se claramente que o tamanho desses dentes são femininos, não são longos, não são masculinos. A paciente, sem dúvida alguma, ela vai gostar. E um detalhe, veja, entre um dente e outro, com muita gengiva, forma-se o que? Papila. Um detalhe, entre esse central e o lateral, aonde tem o black space aqui, tem uma área escura, a papila não se formou. Imagine, sem gengiva, em todos os dentes, entre um dente e o outro, esse negócio escuro aqui. Quem olha para a menina vai achar que ela tem cáries entre um dente e outro. Vai ficar horrível isso daí. Então, eu deixei claramente porque a papila está se formando nessa região. E agora, veja uma outra tomada fotográfica. Veja as papilas como se formaram, o tamanho. Fizemos um dente cor A1, recuperamos e rejuvenescemos o sorriso, porque os dentes ficaram mais claros, com suporte labial fantástico. Realmente, quando nós terminamos esse caso, essa paciente, ela gostou muito e disse a mim que realmente tinha valido a pena fazer o tratamento conosco. E o que mais impressionou a ela é que eu disse tudo isso antes de começar o caso. E eu prometi chegar a este quadro estético. E ela disse, Dr. Vicente, o senhor alcançou aquilo que o senhor prometeu e eu não sei como agradecê-lo. Portanto, essa é uma das grandes razões porque no Instituto Contatore nós não temos clientes, nós temos amigos. Os pacientes ficam nossos amigos, nos convidam para aniversários dos filhos, dos casamentos dos netos. Nós sempre estamos numa comunhão com essas pessoas. Por quê? Porque o objetivo da odontologia, para mim, como odontólogo, é ser um instrumento de um Criador maior, fazendo o bem para todos os que nos procuram. Eu vou mostrar um vídeo agora para vocês. É a superfície de um implante. Nós trabalhamos com um tipo de implante que, quando nós colocamos, ele libera fatores de crescimento, fazendo com que células mesenquimais se aglutinem ao redor dele. Então, vamos iniciar esse vídeo que é rapidíssimo. Então, estamos vendo um implante. Estou aumentando 500 vezes, 2.000 vezes. Nós estamos aumentando cada vez mais a superfície. Estamos em 4.000 vezes. Estamos praticamente agora em 1,5 milhão de vezes. Olha que superfície interessante. Estamos agora praticamente em 2,5 milhões de vezes. Aonde tem esses buraquinhos que vocês estão vendo, aí vai formar osso. Vai formar osso nessa interface do implante. Então, embora você olhe no olho desarmado o implante,
você acha que é uma superfície lisa, mas não, é isso aqui é uma montanha, isso aqui já está com 8 milhões de vezes. Olha o tamanho das montanhas que representam a superfície do implante. Esse implante é ciência, tecnologia e inovação. Por quê? Porque ele representa a liberação de fatores de crescimento e ele é como se fosse uma onda de FM que libera frequência para todos os lados. Ele, dentro do osso, libera fatores de crescimento e vai formando rapidamente osso, isto é, osteogênese, formação óssea, osteoindução, induzir a condução óssea, e osteocondução, conduzir a formação óssea. Vejam que o assunto é muito interessante e eu não quero me exceder no tempo e estamos, portanto, no final deste primeiro programa sobre ciência, tecnologia e inovação. Quero deixar o meu site, que é o www.odontologiacontatore.com.br e o meu e-mail, que é contatore@uol.com.br. Eu tenho uma página no Facebook, José Vicente Contatore, e também tenho uma conta no YouTube. Se você digitar José Vicente Contatore, clicar vídeos, você vai ter mais de 150 vídeos sobre ciência e tecnologia. O nosso endereço aqui em São Paulo é a Avenida Divino Salvador, número 77. E o telefone é o 50 55 10 15. Vou repetir, 50 55 10 15. Agradeço a atenção de vocês, que vocês tenham um final de semana maravilhoso com a família e com Deus. Até o próximo sábado.